eu quero mergulhar com você no mundo do desempenho pessoal. Por isso, é importante conhecer a diferença entre gestão e liderança. E essa descoberta pode libertar você, eu não tenho dúvidas disso, da insanidade, das expectativas frustradas, das ordens mal delegadas, dos objetivos não alcançados e dos relacionamentos profissionais quebrados. E talvez você não saiba, mas gestão e liderança estão em todos os lugares, nas empresas, nas igrejas, nos lares e até mesmo nos grupos de relacionamento em geral. E uma outra informação importante que você precisa receber. Você pode ser um gestor, mas talvez não seja um líder. Ou talvez você seja um líder, mas não esteja sendo um gestor. Por isso, nunca esqueça dessa frase. Fazer a coisa errada no lugar certo é fazer a coisa errada. E fazer a coisa certa no lugar errado é também fazer a coisa errada. E o que você acha de fazer a coisa certa no lugar certo? Então vamos lá, vamos entender a diferença de gestão e liderança. Eu quero te trazer um resumo sobre gestão e liderança para que você entenda o cerne dessas duas funções, desses dois assuntos, que você tenha isso muito claro em sua mente. Vamos começar pela gestão, ok? No geral, eu estou generalizando aqui, gestão tem a ver com coisas. O gestor, ele estipula metas, ele desenha os objetivos, ele escreve a política da instituição, ele estabelece, por exemplo, PPs, que são as regras de procedimento padrão, e ele caminha nessa direção. E o foco do gestor está nos negócios, está na produção, está nos ativos. Ele não está muito preocupado com suas emoções, com os seus problemas pessoais e com os motivos do seu atraso. Ele não é responsável por isso. Ele apenas não quer que as suas emoções, que os seus problemas pessoais atrapalhem o seu desempenho. Não significa, preste atenção, que todo gestor é insensível e impessoal, mas significa que essa não é o seu ponto forte. Esse não é o seu ponto forte. O seu ponto forte está ligado ao que é tangível, estrutural e factível. E isso, é claro, tem um grande valor, não tem nenhum demérito nisso, pelo contrário, é valioso demais para qualquer instituição, quer seja nas empresas, nas igrejas, na sua casa ou nos seus relacionamentos em geral, ok? Gestão, gestor, compreendeu? Mas vamos falar agora um pouco sobre liderança e, no geral, para que você entenda e grave isso, liderança tem a ver com pessoas. O líder, qual é o papel do líder aqui? O líder estipula o propósito, desenha as mudanças, torna uma ideia uma inovação, ou seja, torna essa ideia algo visível, palpável, real, e ele se preocupa com a sucessão, com a sua sucessão, com a sucessão dos seus líderes. O foco do líder está basicamente nas pessoas, na direção que estão seguindo e no seu futuro. Ele está preocupado com suas emoções, sim, com seus problemas pessoais e com os motivos do seu atraso, por exemplo. Ele se preocupa com o seu desempenho. Claro que ele se preocupa com o seu desempenho, com as suas tarefas, com os seus compromissos, mas a sua preocupação maior é com suas emoções, com seus problemas, com seus sentimentos, com sua saúde emocional, porque ele sabe que se você não estiver bem no seu coração, na sua mente, no seu espírito, todo o resto vai ser prejudicado. Gente, não significa que o líder é pura sensibilidade e pouca produtividade. Não, não significa isso. Significa que esse não é o ponto forte dele. Ele sempre vai olhar para as pessoas antes de olhar para as coisas e para a sua função. Por quê? Porque o seu ponto forte está ligado no princípio, não na regra. E é claro, é imprescindível liderança em qualquer lugar, em qualquer instituição, quer seja nas empresas, nas igrejas, na sua casa ou nos seus grupos de relacionamento, ok? Agora eu quero lhe entregar aqui uma grande informação e talvez será nesse momento que acontecerá a sua libertação. Presta atenção, nem todo gestor será um líder. Mas todo líder precisa ser um gestor. Repita comigo, nem todo gestor será um líder, mas todo líder precisa ser um gestor. O líder
precisa atuar em ambos os lados. É função dele. Ele estipula bem a meta, mas também ele estipula os propósitos. Ele precisa desenhar os objetivos, mas também conduzir bem as mudanças. Ele precisa escrever a política da instituição, mas também torná-la uma inovação, agregar valor, fazer aquilo se tornar real, fazer aquilo se tornar aplicável na vida das pessoas. Ele precisa saber estabelecer procedimento padrão nas empresas, mas também precisa estabelecer sucessores em sua instituição. Mas talvez você esteja se perguntando, por que o líder precisa ser um gestor e um gestor não precisa ser um líder? Simples, e eu quero te trazer uma resposta simples para que você consiga mensurar isso. Porque você não lidera pessoas sem entregá-las o que é tangível e palpável. Entendeu isso? Você não consegue ser um líder sem conseguir transmitir e entregar e personificar a missão do seu liderado. Porque é o seguinte, gestão sem liderança continua sendo gestão. É uma tarefa. Metas sem propósito continua sendo metas. Objetivos sem mudanças continua sendo objetivos. Preço sem valor continua sendo preço. E processo sem sucessão continua sendo processo. O processo sempre vai existir. Ele está ali. Agora, liderança sem gestão não é liderança. Propósito sem a meta não é propósito. Mudanças sem objetivos não são mudanças. Valor sem preço não é valor. E sucessão sem processo não é sucessão. Um bom exemplo que eu quero dar para você aqui é esse aqui, ó, essa bicicleta. Tenta me acompanhar, vai ser bem simples de você entender. Pega essa bicicleta e começa a visualizá-la da maneira como eu estou apresentando aqui. Você consegue fazer a roda girar sem mover a bicicleta, a roda do gestor, certo? Como? De que maneira você consegue fazê-la girar? Se você levantar a roda de trás e começar a pedalar, a roda vai girar. Por quê? Porém, ela não vai sair do lugar, mas ela vai girar. A função dela será cumprida. A roda de trás tem a função de girar e não dar direção. Esse é o papel do gestor. Agora, a roda da frente tem a função de dar a direção para a bicicleta. Se a roda de trás não girar, a roda da frente não vai dar a direção. Conseguiu entender isso? E ao meu ver, esse exemplo ilustra perfeitamente que pertence à cadeira do líder atuar em ambas posições. Ele não conseguirá ser um líder se não for um gestor. Mas o gestor continua sendo um gestor, mesmo que ele não queira ser um líder. Outra coisa importante que eu preciso trazer para você, não significa que o líder não precise de um gestor ao seu lado. O líder precisa, o quanto antes, ter um gestor para se dedicar integralmente na sua função. Porém, a instituição não pode sofrer com um líder desorganizado, desinformado e alienado. Ok? Compreendeu? Então eu quero convidar você agora para a nossa aula 2. Vem comigo.